Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao vídeo de abertura do mercado desta semana. O início da semana aqui a ser marcado por quedas, aqui muito motivados, portanto, pelos resultados das eleições no Parlamento Europeu, onde a extrema-direita começa a ganhar cada vez mais assentos e também a instabilidade à volta do governo francês, com Macron a antecipar eleições, está a fazer com que os índices estejam aqui um pouco sob pressão, principalmente o índice francês. Se olharmos para o índice francês, no dia de ontem caiu mais de 1,5%, hoje está a tentar recuperar, ou esteve a tentar recuperar parte das quedas e volta neste momento a cair. Se olharmos para o DAX de forma isolada, vemos também que continua aqui a tendência de baixa, aliás, do modo num panorama mais de longo prazo, ou médio e longo prazo, vemos que continua lateral, mas a curto prazo retoma aqui o movimento de baixa e neste momento até testa uma importante zona de suporte e que pode ser importante perceber se há a quebra ou a rejeição desta zona. O euro também continua a desvalorizar à medida que temos aqui também alguma instabilidade na zona euro, mas aqui o principal driver é sem dúvida a divergência entre as políticas monetárias. Na sexta-feira o euro desvalorizou bastante em relação ao dólar, depois dos dados sobre o emprego nos Estados Unidos terem saído acima daquilo que se esperava e que volta a afastar o cenário de redução dos juros. Amanhã temos a decisão da FOMC, antes disso teremos o IPC, depois no vídeo de abertura eu vou falar com mais detalhe, mas vai ser, portanto, aqui mais um trigger e o principal trigger para desencadear aqui novos movimentos. O VIX continua aqui a ser negociado nestas zonas que são historicamente perigosas. Até agora, e é curioso que apesar de alguma fraqueza visível aqui no mercado europeu, os índices norte-americanos até se mantêm relativamente estáveis, portanto continuam a ser negociados próximos dos seus máximos históricos, tanto o Nasdaq como o S&P, embora numa perspectiva um pouco lateral, como aqui podemos ver nos gráficos. O Russell continua a ter um desempenho inferior, portanto o Russell aqui um pouco em contraciclo com o resto dos índices norte-americanos, e este Note aqui a tentar recuperar um pouco depois das fortes quedas registadas na sexta-feira, motivadas então pelos dados sobre o emprego. Os metais preciosos seguem também aqui a cair um pouco, é curioso, porque não vemos um dólar assim muito forte. Aliás, se olharmos aqui para o índice do dólar, vemos realmente o disparo de sexta, mas desde então não subiu muito mais. Mas vemos aqui, de facto, os metais a recuar um pouco e aqui, neste caso, grande parte é a influência das yields. O petróleo teve a sua grande recuperação depois das fortes quedas registadas há 2 semanas. Esta última semana aqui a ser marcada por fortes recuperações. Ontem a subir bastante, agora aqui a lateralizar um pouco. Algo que também é, de certo modo, um padrão do petróleo. Em termos de calendário económico para hoje, é um dia um pouco calmo, portanto, os mercados estão aqui à espera do dia da manhã, onde vamos ter o CPI e FOMC. Para hoje vamos ter somente várias intervenções de membros do BCE, portanto vamos ver se continuam com o discurso de óbvios ou não. E temos também, para terminar, o mercado das criptomoedas que está a recuar, com a Bitcoin aqui a recuar bastante e a testar esta zona, próxima de testar esta zona aqui de suporte importante. As altcoins aqui com mais variação, sobretudo quando olhamos para a casa Solana, por exemplo, onde caiu bastante na sexta-feira e a maior parte das criptos caíram bastante, mas no caso Solana, portanto, aqui novamente a testar estes mínimos, embora que no caso do Ethereum até esteja a ser negociado abaixo desses níveis. Neste caso, no mercado de cripto, é curioso, porque temos um mercado tradicional até relativamente estável e o mercado de cripto um pouco fraco. Isto também é resultado da redução da exposição dos ETFs, dos investidores, aqueles que tinham posicionamentos em ETFs spot da Bitcoin, que pela primeira vez registrou-se aqui uma saída de capital dos ETFs e que fez com que, portanto, aqui também contribuísse para a desvalorização, então, da moeda. Portanto, esta semana é uma semana que promete, muita volatilidade deverá aqui marcar esta semana, porque temos aqui vários eventos importantes. Estamos também numa fase em que os índices estão a corrigir. Vamos ver
quando é que poderá terminar aqui esta tendência de correção, ou se as correções poderão agravar-se ainda mais. Portanto, este será, de facto, a grande questão. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e até o próximo vídeo.